nós temos uma convidada muito especial, uma pessoa que já veio aqui, acredito que uns 5, 6 meses atrás, e ela contou a cura dela, que ela tinha câncer, câncer na mama. E ali ela contou o testemunho dela, e eu sei que ficou com um gostinho de quero mais, porque ela não conseguiu, em somente uma aula, falar de todos os protocolos, os chás, o suco, quantas vezes tomou, que horário tomou, nada disso a gente não conseguiu. E muitas pessoas me mandaram mensagem falando: Joyce, a gente quer saber desse protocolo. Então ela está de volta com a gente. Nery Pereira, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Que Deus continue te abençoando. Mas Eu antes da gente começar, eu queria orar com vocês e pedir para a presença de Deus estar aqui conosco. Ai, Paizinho, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui com a Nery. O Senhor tem feito grandes maravilhas na vida dela e nós te louvamos por isso. Agora, nesse tempo que a gente vai estar junto, que o Senhor esteja aqui, esteja presente nessa sala virtual aqui, que essa internet que tem nos conectado de mundos tão diferentes e nós te louvamos por isso. Que o Senhor dê as Amém. palavras na boca da Nery e também abre a nossa mente, o nosso coração para a gente entender, para a gente aprender e colocar em prática, ensinar esse mundão afora aí que tem sofrido tanto da doença do câncer. Em nome de Jesus, nós Verdade. oramos. Amém. Amém, amém, amém. Obrigada, Joyce, por me convidar mais uma vez. É um prazer estar aqui. Que bom compartilhar. Eu fico sempre contente porque, como eu fui ajudada também, né, quando eu tive câncer, com muita informação e pessoas que foram tão queridas e me passaram muita informação, então eu fico contente e feliz de agora eu poder fazer a mesma coisa e passar também informação e ser de ajuda para alguém. Muito obrigada. Nery, você podia só falar rapidinho qual era o seu tipo de câncer e qual foi o tempo aí de processo que você seguiu desse protocolo para te ajudar, tá? Eu vou colocar aqui no link, a descrição do primeiro vídeo para vocês entenderem a jornada dela. Assiste a primeira entrevista, para quem não assistiu, que daí vai fazer mais sentido essa segunda parte da entrevista, tá? Isso faz sentido. Sim, eu fui diagnosticada com câncer triplo negativo em 2019. Eu comecei um tratamento. Bom, comecei já antes de receber o diagnóstico por certo, quando ainda estava pesquisando, fazendo a biópsia e tudo mais, que levou um mês e pouco. Eu comecei já, que eu já estava estudando há um tempo atrás sobre câncer, e então já comecei já com mais dieta crua, com alguns sucos, algumas coisas assim. Até realmente eu recebi o diagnóstico em fevereiro 2 de 2019, e aí eu comecei um protocolo mais profundo e que durou mais ou menos esse protocolo 9 meses. Depois eu continuei fazendo, né, muitas coisas, mas eu achei que em 9 meses eu já recebi o resultado que eu precisava. Então, já comecei, né, a testemunhar e agradecer. Já estava agradecendo a Deus, dando meu testemunho assim, mas ao vivo, né, para todos, assim, sempre a oportunidade que eu tinha. Eu devia dizer mais ou menos assim, 9 meses, em novembro de 2019. Mas depois ainda continuei fazendo algumas coisas e continuo fazendo coisas até hoje, porque faz parte do estilo de vida. Não é uma coisa só, né? Ah, tá, só isso, igual um remédio que a gente toma em determinado tempo, um antibiótico e tal, e depois acabou. Não, isso é um estilo de vida. Então, eu sigo esse estilo de vida até hoje, mas não tão intenso como eu tive que fazer quando estava em tratamento. Então, quando você estiver pronto, eu coloquei junto um PowerPoint, porque aí eu mostrando algumas fotos, vocês vão entender, vai dar para entender melhor, né? E tem algumas coisas que vocês podem depois, né, tirar e tirar nota, ou então tirar fotos, e tem algumas receitas e tudo mais. Perfeito, Nery, perfeito. Começa a compartilhar aí a tela do Ok. PowerPoint da apresentação. E você falou aí que foi no começo de 2019. 19. Passaram 6, 7 anos que você tá curada e tá bem. Eu acredito que anualmente você vai no médico para fazer um check-up para ver se tá tudo normal, uma rotina, né? E Deixa eu te falar o que passou. Eu estava indo ano em ano, não, 6 meses, 6 meses, depois ano em ano.
por 5 anos. Mas há 2 semanas atrás eu fui no meu oncologista. Ele falou: Uau, Nery, já passaram-se 7 anos. Ele falou: Você não precisa mais vir aqui. Ele falou, ele me deu alta. Ele falou: Continua indo no seu médico não, normal e tal, né? De vez em quando, se ele pedir algum exame, mas. E sabe o que que ele falou para mim? Ele falou: Olha, ele agradeceu. Ele falou assim, porque ele sabia que desde o começo eu tinha falado que eu não ia fazer quimioterapia ou radioterapia. Ele me perguntou: Nery, eu posso continuar te seguindo, pedindo os exames, seguindo o seu quadro? Eu falei: Claro. Então, no final, ele foi e falou o seguinte: muito obrigada, né, por poder fazer parte tal desse seu tratamento, né, assim. Mas ele falou assim: você fez a melhor escolha. Ele falou: eu aprendi muito com o seu caso. Não tem muitos casos assim aqui, principalmente do triple negativo e tudo. Então, uau, achei aquilo um testemunho fantástico. Glória a Deus por isso, né? Então, é, aqui, então vamos É aí, como disse. difícil quando o médico acaba concordando com o paciente, né? É uma Glória a Deus. benção. Glória a Deus, uma benção. E isso também vai fazer ele pensar agora nos outros pacientes, tudo, quando o paciente de repente tiver um instinto, alguma coisa assim, que fala: Olha, eu quero ir para outro caminho, não sei, o quê, né? Porque cada um tem no seu, o que vai ajudar muito, que você tem na sua mente, no seu coração. Não adianta você fazer uma coisa que de repente seu coração não está dizendo que é para você fazer. Aquilo não vai ajudar no tratamento. Seja em qualquer tratamento, até no tratamento natural. Se você não crê, se você diz: estou fazendo assim, mas não quero fazer, não gostaria, preferia fazer outra coisa, não vai dar certo. Se você não crê naquilo que você está fazendo, né? Então, é colocar nas mãos de Deus e pedir orientação. Então, vamos lá. Aqui é o programa, né? Minha rotina que eu tinha. Eu vou ir passando aqui alguns slides. Então, o que aconteceu? Eu fui para uma clínica, UT-Pine, aqui nos Estados Unidos, no Alabama, porque as minhas filhas estavam estudando no Tennessee, eu tinha que ir lá conversar com elas, elas estavam, né, na universidade, e aí tinha uma clínica lá e eu precisava sair um pouco aqui do meu ambiente, porque eu sabia que eram muitas vozes, muitas coisas que eu ia ser pressionada, eu precisava sair um pouco daqui. E eu fui lá visitá-las. E lá eles iam ter, nesse outro lugar em Alabama, uma das nossas clínicas, ia ter um programa de 14 dias. E eu me inscrevi para esse programa. Eu liguei primeiro, perguntei se eles iam me aceitavam, me animaram muito, oraram comigo. Então eu falei: eu vou lá. Então, chegando lá, o primeiro programa que fizeram comigo foi um jejum de 3 dias. E E nesses 3 dias foi um jejum de somente água e chás, que eu vou depois falar para vocês quais foram esses chás. E vocês sabem, né? Quando a gente faz um jejum assim, de autofagia, né? Que aí fala, é literalmente comer a si mesmo. É um processo natural de limpeza e reciclagem da célula. Então, é muito importante. E agora, cada vez mais, se vocês estudarem sobre isso, estão havendo estudos científicos de quão importante que é no tratamento de câncer o jejum. Inclusive também para quem faz a opção de fazer a quimioterapia, como é? Eles você pode fazer o jejum num dia antes da quimioterapia, no dia que você está fazendo a quimioterapia e no dia depois. A diferença entre os efeitos colaterais que a quimioterapia dá para as pessoas que fazem o jejum. Mas, claro, né? Como eu botei ali, claro, se você tem algum outro problema e tudo mais, acompanhado com o médico. Então, interessante isso. E também o jejum intermitente, né? Que agora está muito famoso, todo mundo sabe disso, né? Da importância que depois que eu fiz esse jejum, eu continuei, né? E qual o jejum intermitente? É você colocar, né, um ciclo de tempo entre uma alimentação e a outra e manter aquele jejum ali. A gente não quebrar esse jejum com nada. Não quebrar nem com uma frutinha ou com nada, nada de comida. Somente com água e chás, né? De repente, sem açúcar, sem nada. E você pode fazer de 12 horas. Normalmente a gente faz um jejum intermitente quando a gente está dormindo já, né? Mas você pode estender isso. Você pode ter sua última refeição bem cedo, como 6 horas da tarde, alguma coisa 7 horas, né? Da tarde, da noite. E aí depois só no dia seguinte, num jejum, no café da manhã, como 7, 8 horas. Então você já fez umas 12 horas. Ontem mesmo eu estava contando, eu terminei minha última refeição foram às 4h30 e hoje eu comi 8h30 da manhã. Então deu 16 horas de jejum.
Então, foi bom para mim. Mas então, esse jejum intermitente eu continuo fazendo. E uma vez ou outra eu faço também um jejum, às vezes de um dia, 24 horas, mas sempre tomando água, um chá, alguma coisa assim. E depois aqui, então, minha rotina, né? Então, era sempre interessante, então, que algumas pessoas que não entendiam sobre isso achavam como eu não tinha optado pela quimioterapia, radioterapia e a mastectomia que haviam me pedido, falaram, né, para eu fazer. Eu só fiz depois de 5 meses, vocês vão ver no outro vídeo, a lumpectomia. Lumpectomia é só a retirada do tumor com a limpeza de margem, né? E mais nada, mas assim mesmo eu esperei 5 meses fortalecendo o meu corpo antes de fazer esse procedimento. E o procedimento foi um sucesso, eu não precisei tomar nem remédio para dor, nem nada, foi muito bom. Graças a Deus. Então, aqui, então aí era a minha rotina. Então, 5 horas da manhã, né? Eu tomava água morna com limão, continuo fazendo hoje, essa é a minha rotina. Meu esposo também, todo dia de manhã, bota um copo grande, que é equivalente a 2 copos, bota água morna e bota o limão. Continuo indo com essa rotina. E também às 6 horas da manhã, então eu fazia esse suco de cenoura, né? Que tem de salsão, maçã, ah, e às vezes eu modificava, então, isso aí eu estou dando só uma ideia, mas depois, tipo assim, de um mês, aí eu modificava o suco, colocava outro tipo. 6 horas da manhã, e depois não, fazia uma vitamina de abacate com banana, É, chia, só linhaça. uma, só uma perguntinha. Esse suco verde das 6 horas da manhã, você coava ele ou não? Não, esse suco eu colocava o seguinte, eu colocava no. Eu tinha um processador de suco. Tá? E somente na parte, quando tinha folhas verdes, aí eu passava para o liquidificador, porque esses sucos, mesmo eu tenho um muito bom aqui, quase não saía nada de suco das folhas verdes. Então eu costumava fazer isso. E quando eu fazia tudo no liquidificador, é, eu batia, vocês vão ver foto também, e depois eu colocava aquele saquinho que vocês têm aí de voal, né, para Uhum. fazer o queijo. Então eu exprimia ali para sair o suco. Mas quando eu não colocava coisa verde, eu só colocava só nessa máquina de suco centrífuga, né? Principalmente a Sei. cenoura, o salsão, a maçã, quando eu não usava folhas verdes. Então, assim eu fazia. Aí, então, aí depois, então, aí tomava vitamina, isso tudo, então, eu fazia essa rotina, assim, tomava, então, vitamina a B12, a D, vitamina D, depois eu botei a D3 com a K2. Eu vou falar também sobre. Eu vou mostrar também fotos desse Alimed, que é o extrato de alho. Esse eu comprava pronto, fortíssimo. Eu tomava uma colher, assim, depois comia, tomava alguma outra coisa e tal, e fala, né, um iogurte aí de coco e tal. E que ele era bem forte, mas eu havia estudado que o alho fazia muito bem, e anti-inflamatório e tudo mais. E a minha caminhada, né? Aí depois disso eu fazia uns 15, 20 minutos de caminhada, né? Fazia a digestão também. Aí depois voltava 8h30, então era um outro suco daquele novamente. Então, maçã verde em gengibre, então isso. Quando não tinha folha, eu só fazia só na centrífuga. E depois 9h30, 2 copos de chás com água. Esses chás também eu tenho a receita dele. Esse eu aprendi lá na clínica Beauty Pine. Eram 5 chás bem amargos, tá? Não botava nada para adoçar. Então, tudo que é bem amargo faz bem, como é medicinal. Então, muitas coisas medicinais são amargas. Ah, então, mas a gente, né, a gente tem que fazer o que tem que fazer. Então, mas depois eu já me acostumei. Tomava de manhã e tomava à tarde. Então, no total, eu tomava 4 copos de chás. Aí, 10 horas de manhã, então, comia uma maçã. Vocês vão ver algumas coisas que eu comia. Alguns vão dizer, uau, mas tinha muita gordura e tal. Gordura boa, mas gordura. Deixa eu te falar, é porque antes de eu ir para a clínica, já 1 mês e meio que eu estava fazendo os testes e tudo, eu já comecei a comer muita coisa crua, tomar muito suco e tudo, então eu havia perdido bastante peso. E aí, quando cheguei lá na clínica, fui fazer os 3 dias, até o médico falou, Nery, normalmente eu faço 3 dias de jejum, mas você está um pouco abaixo do peso. Eu não sei se você gostaria de fazer assim mesmo. Eu falei, não, quero fazer tudo que é preciso. Aí eu fiz.
Mas aí então depois eles me deram uma dica, olha, vai come mais abacate, come mais pasta de amendoim ou pasta de amêndoas, coisas assim para você ganhar um pouco mais de peso, né? Então assim eu fiz. Então vocês vão ver que tem algumas coisas assim. Ah, mas se você está querendo perder peso, não precisa, né, colocar esse tanto de coisa que vocês vão ver que eu coloquei. 11 horas da manhã, então, outro suco novamente. Vocês veem que eu estou repetindo esse suco, mas cenoura era constante. Cenoura era constante. Às vezes eu fazia, às vezes, cenoura pura também. Aí vamos para a parte da tarde. Aí, meio-dia, eu. Ups, deixa eu voltar aqui. Então, meio-dia, eu tomava esse. Está um pouco aqui em cima da coisa. Então, tomei água e depois, então, eu fazia. Então, comia também. Era comida crua e também comida cozida. Então, a batata doce. Eu cozinhava ou assava lentilha, que é muito bom, né? É ótimo para proteína. Lentilha, uau, um dos melhores alimentos é lentilha. E alho, eles me ensinaram lá a comer o alho também. O alho, ele a vapor. Eu fazia no vapor com a casca e tudo, e depois tirava a casquinha e comia o alho. E às vezes até de manhã, às vezes até no café da manhã. Vocês vão ver uma foto ali, eles já tinham preparado para nós, né? Os pacientes que estavam lá. Aí você pegava a quantidade que queria, então já tinham pronto. Aí depois, ó, minha caminhada de novo. Aí eu fazia uma caminhada mais longa, uns 45 minutos, né? Uma caminhada de 5 quilômetros. Aí depois a água, 2 copos de chás, os meus chás novamente da tarde. Aí depois eu fazia o tratamento de febre, que vocês vão ouvir falar um pouco mais, mas eu falo um pouquinho também aqui naquele outro vídeo, que lá eu aprendi e depois eu fazia em casa. Esse tratamento era para fazer uma febre, para criar uma febre artificial, mas era, bom, criar de uma maneira artificial, mas era febre mesmo, com água quente. E aí subia a minha temperatura, porque toda vez que sobe a sua temperatura, então os glóbulos brancos começam a procurar sobre alguma infecção, alguma coisa que tenha no teu corpo, e para combater, né, qualquer doença, e aí ajuda então a combater as células cancerígenas. E eu não fazia, eu esperava esse horário, porque era esse horário que meu esposo já estava chegando do trabalho, e eu não fazia sozinha. Eu já deixava a minha banheira enchendo de água quente. Quando ele chegava, eu entrava na banheira e ficava ali uns 30 minutos, às vezes 40, e ele checando a minha temperatura e colocando mais água quente e tal. E depois eu tomava um banho frio, depois eu ia deitar, descansar, pelo menos 1 hora. E às 6 horas da tarde, então eu tomava, tá vendo, meu suco novamente. Depois você vê, mas sempre o mesmo suco, mas você vê, outros dias eu fazia sucos diferentes. E fazia uma aplicação, porque isso aí foi antes. Lembra que eu esperei uns 5 meses para fazer a cirurgia para retirar a tirada do tumor. Então eu fazia um cataplasma, que eu vou falar sobre 2 cataplasmas que eu fazia, e tem a receita também. Então eu colocava ali, deixava por algumas. Um eu deixava por mais ou menos meia hora e tal, depois lavava, ia dormir, né? Fazia minha leitura e tal, né? Sempre minha a devocional e tal com Deus, e ia dormir. E tinha uma outra que vocês vão ver que eu deixava a noite toda. Aí de manhã eu lavava. Ah, esse suco eu gostava também de tomar. Era o suco de babosa. Babosa eu tenho bem aqui no meu quintal. Eu tenho babosa excelente, gente. E eu tenho também, sabe o quê? Que às vezes vira e mexe na cozinha, eu tô me queimando um pouco, sabe? Eu vou no forno, mexo assim, me queimo. Aí vou lá rapidinho, tiro um pedacinho, boto. Ah, em poucos minutos dá um alívio e não fica com marca nem nada. Então, mas eu aprendi também a tomar, principalmente na época que eu tava com. Que eu tinha o câncer, né? Então, assim vocês veem. Então, eu tirava aquela seiva, né, amarela. E depois eu deixava de molho, bastante, tirava a cereva amarela, cortava, né, tirava essa parte verde e aquela parte como uma geleia dura, né? Eu deixava de molho, então eu cortava os pedacinhos, deixava na geladeira, aí tirava todo dia, botava em um copo com água, batia e tomava. Isso dá, então, dá para guardar uns 3 dias assim na geladeira. E tem pessoas que congelam também, né? Pode congelar, bota nos potinhos, assim, e você pode botar no congelador e você tirar quando precisar. Babosa é muito É, bom. é fantástico isso, Nery, fantástico. Qual horário específico você tomava esse suco de babosa? Quando eu tomava ele, eu tomava de manhã cedo. Muitas Tá. vezes, muitas vezes eu tomava até em jejum.
Perfeito. Uhum. Mas assim, mas eu acho que tudo bem, se de repente você não tomar de manhã, de repente, você acha que seu estômago, sei lá, por alguma razão, você está fazendo outras coisas, pode tomar à tarde também. Desde que seja, a gente, claro, não vai tomar junto com alimento, né? Nunca a gente toma suco com alimento e tal. Sempre dá um espaço, aí você toma só ele. Ok, então, o suco verde aí, que eu estava falando com vocês. Aí, por exemplo, esse é a couve, né? Aqui a gente chama kale, né? Aquela couve grossa, né? Brócolis, maçã verde, pimentão verde, botava gengibre. Aí botava com água de coco. Algumas vezes eu usava água de coco. Aí eu batia, batia. Então, como isso aí não vai, o brócolis, tudo não dá para botar nessa centrífuga. Não sai nada dali. Aí eu batia isso no liquidificador e depois coava com aquele voal, né? Aí ele tava o meu suquinho e aí eu tomava. Então, esse era um dos sucos verdes. E às vezes eu variava também, né? Então, conforme fosse tal do dia, eu variava um pouco. E então, das coisas então, que eu usava, então, vitaminas, né? Então, vitaminas, aí eu não coava, eu tomava com tudo. Por exemplo, ali o espinafre com banana congelada, eu gosto muito, porque aqui eu compro muita banana. Aqui eu acho mais daquela banana comprida, né? Bom, lá no Rio de Janeiro a gente chamava banana d'água. Em alguns lugares chamam diferente. É o que eu encontro mais aqui. E ela amadurece muito rápido, então eu corto assim, boto nos saquinhos, boto no congelador. Toda vez que eu vou fazer um suco, já tá ali, né? Fazer uma vitamina. Então, por exemplo, ali é espinafre, coloquei água de coco, banana, coloquei abacate, coloquei uvas verdes e coloquei ali sementes germinadas. As sementes germinadas são muito boas também, né? E tem um valor nutricional tremendo. Então, aí era uma vitamina. Aí eu batia tudo. Aquilo ali eu tomava, né, não era suco. Então, ali, depois que eu tomava aquilo, eu tinha que esperar. Podia, de repente, até comer. De repente, eu comia algum pão, alguma outra coisa, um pão integral junto. E depois eu esperava até a próxima refeição. Isso aí não era entre as refeições. Quando era suco, sim, eu poderia entre as refeições, né, que eu tinha que fazer, eu queria nutrir muito meu corpo, mas com a vitamina, não, aí já é mais, parece uma refeição. Ali outro você vê, já é o repolho vermelho, com a couve, com menta, folhinhas de menta. Aí botei ali um dente de alho, gengibre, limão e maçã. Então, ah, por ter a folha também, ali tá vendo, eu usei meu liquidificador. E aqui, nesse suco aqui de cenoura, provavelmente ali, tá vendo? Eu botei mais cenoura, acho que eu só botei cenoura ali, devo ter botado um gengibre só. Isso aqui é um suco que, não sei, que mastiga, né? Ele não é uma centrífuga. Depois eu descobri esse suco, esse aparelho, então ele mastiga bem, então dá bastante. Aí eu tomava também. E ali um outro verde. Então, assim, sempre variando. Aqui foram os chás que eu usei, tá bom? Esses que eu aprendi. Esses chás, então, não é. Lá eles deram especificamente para mim. Os outros pacientes que estavam lá, tinham outros que tinham outro tipo de câncer, como câncer de pele, o linfoma, alguma outra coisa. Eles variavam um pouquinho. A maioria, alguns repetiam o que me davam, e outros eles botavam ou tiravam um, mas o meu foi esse, ok? Eu coloquei entre parênteses o que eu achei em português, o graviola, né? A graviola, que a gente sempre ouvia falar. Então, uns você vê, uns são bolinhas, outros parecem umas palhas, e outros são em pó. Eles me ensinaram a fazer, e todos, assim, no final ficam todos juntos, mas cada um tem um tempo de cozinhar, e que eu vou falar para vocês. E aí, eu tomava 2 copos, 2 a 4 copos por dia, por 6 meses. Eles falavam 2 a 4, mas eu já tomava 4. Eu tomava 2 de manhã e 2 de tarde. Fiquei assim por 6 meses. Por que só por 6 meses? Porque, gente, depois com o tempo, o seu corpo acostuma. Então, quando a gente usa algumas coisas naturais assim, é bom parar um pouco, aí fazer alguma coisa diferente. Porque se eu ficar, vamos supor, se eu ficasse 9 meses, um ano, de repente eu ia estar tomando e tal, mas já o meu corpo já estava, tipo assim, já cansado, já não estava dando o resultado. Então, aí eu trocava, vocês vão ver que eu depois troquei por outro chá.
aqui foi como aqui, ó, o modo de fazer. Então, colocava 5 copos de água. Ah, mas engraçado. Então, isso aqui é uma receita só. Eu fazia duas. Porque em uma receita, 5 copos, acaba dando só quatro. Porque nele o vapor, né, ele sai com vapor e tudo, então ele diminui a quantidade. Então, aí começava com esse Jupiter Berries, por quê? Porque ele era aquela bolinha, então ele demorava mais tempo. Eu botava água, primeiro botava ele, deixava ferver 10 minutos. Depois adicionava esse outro, pau d'arco, que é mais umas fibras, né? Aí removia a panela do fogo. Então, aí depois colocava esse sweet wormwood, depois o chaparral, aí deixava descansar por 15 minutos. E por último, a graviola, porque a graviola era em pó. Então a graviola não precisava ficar fervendo, porque aquilo já estava muito tudo quente, então eu deixava ali, então deixava em infusão, que eles chamam, né, por 15 minutos, mas é um topo do outro, tá? Não era separado. Aí eu coava, deixava esfriar e eu bebia. Eu fazia uma grande quantidade, porque a gente podia deixar por 2 ou 3 dias na geladeira para ir tomando, para não ter que fazer todo dia, né? Então, assim, e era legal que lá, quando eles ensinaram para gente, então eles ensinaram uma vez só. Eu fiquei lá 14 dias, né? E todo dia, bom, era cada 2, 3 dias a gente fazia. A gente se reunia lá no local lá deles, lá na cozinha, e cada um fazia o seu. Não via ninguém fazer chazinho para mim e entregar na minha mão. Por quê? Porque eu, quando chegasse em casa, era eu que ia fazer. Então é isso. E faz parte. O tratamento faz parte, é você. Então, às vezes, a gente está muito acostumado, assim, a gente vai lá e tal, no médico, o que que o médico fala? Ah, o médico fala isso, 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 só as pílulas, não sei o que, ok, vamos, toma e tal. Mas tem muito a ver com o tratamento com a gente. Primeiro que a gente ora, né, pede a Deus sabedoria, e Deus começa a colocar ideias na nossa mente e a gente vai aprendendo e a gente vai fazendo a nossa parte. Claro, a parte sim da cura é de Deus perfeitamente, mas Deus quer que a gente faça a nossa parte. Igual eu lembro na Bíblia quando Deus fala, né? Olha, vai lá e falou com o cego, né? Deus colocou, vai lá, se lava. Muitas coisas, Deus mandava, Deus falava, até esses dias eu estava lendo Pedro, né? Quando curou o coxo, Pedro falou, levanta-te, né? Fazer alguma coisa, né? Isso faz parte da fé, de você dizer, olha, eu tenho fé naquilo que eu estou fazendo. Então, é importante. Depois eu passei para esse chá, né, que eu ouvi falar e tem muitos testemunhos também sobre esse chá. Esse chá, você já compra pronto, porque eles são 4 chás misturados já. Ele já vem pronto, assim, as ervas todas juntas. Então, tive um tempo também que eu fiz esse chá. Então, acho que aí também vocês devem encontrar, porque eu coloquei em português, me deu o mesmo nome, Esiac chá. Então, também, tá vendo? São 4 chás diferentes. São todos esses chás, então, são chás amargos, né? Que, que faz parte do tratamento. Neire, eles falavam alguma coisa em relação a colocar mel? Não, não falavam nada. E, bom, e como eu fiquei, hum, eu fiquei um bom tempo, eu fiquei uns 3 meses sem botar nada de açúcar, assim, nada de adoçante, nem nada. Eu comia as frutas, a fruta e tal e tudo. Mas eu fiquei um tempo, e lá também na clínica, no chás, pelo menos, não, a gente não acrescentava nada, nem mel, nem agave, nem nada. E esses chás, eu acho que eles são importantes que sejam assim, esse especificamente. Hoje em dia, se eu faço um chá de hortelã, se eu faço um chá de uma capim-limão e tal, às vezes eu boto sim um pouco de mel. Mas esse aí, especificamente nesse tempo de tratamento assim, não colocava nada. Ok? Ok, vamos lá. Ah, tá. Então, esse aqui, cataplasma, né? Esse aqui foi o que me ensinaram lá na clínica. Eles faziam lá para mim e tal. Aí à noite eles colocavam e depois colocavam um aparelho assim em cima, que eu não sei como é que chama, mas é assim, só para manter quente aqui, ah, aqui assim no meu peito, assim, que depois colocava o cataplasma, me deixava uns 30 minutos assim, depois tirava, tal, e depois eu lavava e tudo, aí eu ia dormir. Aí me deixavam, eles faziam isso, esse aí para mim, aí depois eu comecei a fazer em casa esse também. Aí fiz durante um tempo e depois eu troquei para outro.
Então, são coisas bem. A pimenta caiena, então, ela ajuda também, como o óleo ricino, né? Rício, acho que eu escrevi errado. Riquíssimo. Uhum. Ricino, é isso mesmo? Ah, tá, que aqui é o castor oil. Então, ele ajuda a pele, né, absorver mais e profundamente. Então, é bom. E esse outro aqui, esse biocreme, né, da Alba Mendes, ela que me ensinou, essa naturopata aí do Brasil. E hoje em dia eu ensino para uma opção de gente. Ah, esqueci de colocar uma foto aqui, uma outra foto, enfim. Então, esse é a argila verde, a dolomita, a mel, esse é o mel, o própolis, o carvão vegetal, o açafrão. Então, isso aí que eu colocava, ficava 8 horas, dormia com ele, de manhã eu tirava. Mas quem quiser, de repente, fazer durante o dia, pode também fazer. Mas que depende durante o dia, então. Eu estava trabalhando, meu expediente e tal, era incômodo aquilo. Então, à noite, para mim, era bem. Funcionava para mim. Mas pode fazer durante o dia também, sem problema. Tá? Então, isso aí, então. Aí depois eu fiz. Mas então, o meu tipo de câncer era um câncer muito agressivo e crescia muito rápido, né? Então, por mais que então, eu estava fazendo tudo isso e tudo, mas ele ainda estava crescendo tão rápido, mas estava crescendo. E um pouco, então, mas eu acho que essas coisas, todo o cataplasma, tudo que eu fiz, deu ainda uma diminuída, assim, não acelerou tanto. Tanto é quando eu fui lá fazer cirurgia depois de 5, 6 meses, né, ele estava num tamanho, acho que eram uns 2 centímetros, e aí fiz a cirurgia e tal. Esse aí, depois, passou um tempo. Havia me aparecido na cabeça aqui, assim, uma coisa parecia uma verruga grande. Parecia, olhando assim, parecia até um carrapato. Tirei foto e tudo. Pena que eu esqueci de colocar aí. E aí meu esposo falou, Nery, isso aí tá meio estranho, é bom para eu ir no médico e tal. Eu falei, não, eu vou tentar fazer esse cataplasma aqui primeiro. Comecei a fazer, botava à noite, aí botava um band-aid assim, fiz durante e lavava. Fiz durante, aí depois fui ver, tava diminuindo, diminuindo. Levou 35 dias e sumiu, desapareceu, não ficou nem marca nem nada. Eu tenho as fotos, sabe? E muito interessante. Então, é isso aí. Ela fala, então, para qualquer tipo de nódulo, algum tumor que você tenha, o tumor que você tenha, você fazer isso é importante, dá resultado. Deixa eu Então, te perguntar uma coisa. Você acabou de mostrar um outro que vai com óleo de rícino. Você alternava os dois? Volta naquela outra, na outra tá, slide. volto. Não, isso aí Esse eu fiz primeiro, porque me fizeram lá na clínica e depois continuei fazendo, fazendo, fazendo. Acho que eu fiz uns 3 meses. Aí depois eu conversei com a Alba e ela me deu essa outra receita. Eu falei, vou tentar esse aqui. Depois eu fiz esse. Uhum. entendi. Yeah. E esse aí é o que eu estou sempre passando para o pessoal, né? Ok, então alimentação crua, então não fiz tudo cru. Também por quê? Porque, como eu te falei, eu já estava um pouco abaixo do peso, então eu queria ganhar um pouco de peso, então eu fiz também a comida cozida também. Mas se eu tivesse, de repente, problema, eu quero aproveitar, né, perder peso e tal, eu teria feito tudo cru, por um bom tempo, de repente uns 6 meses, pelo menos. Eu já fiz tudo cru, assim, cru por 45 dias. Mas como eu queria e tal, pegar um pouco mais de peso, eu fiz eu também. Lá na clínica também eles davam também o cozido, sabe? Não era só o cru, não. Então, mas é só uma ideia, isso aí, tá vendo? Isso é couve-flor, picadinha, eu fiz tipo uma saladinha, né? E aí eu fiz o molhinho, que é feito com castanha de caju, aquele vermelhinho eu fiz com beterraba e outro mais amarelinho eu fiz com pimentão. Às vezes eu uso pimentão vermelho ou pimentão amarelo, aí dá um gostinho bom. Sim, que eu estava falando sobre germinados, né? Nossa, que é muito bom. Todas essas fotos aí foi eu que fiz. Então aí tem lentilha, tem alfafa, e eu acho que é broto também semente de brócolis, também fiz. Então eu botava no suco, eu botava na salada, eu botava no suco verde também. E de vez em quando eu faço também. Alfafa é o mais fácil, alfafa é o que cresce mais rápido. Então eu compro as sementinhas orgânicas e fácil. É muito E bom. você comia lentilha, ela cru, germinada, cru, e não tinha nada de problema de estômago, gases, Não, nada de.
Nunca tive nenhum problema. Uhum. Ela germinada sem problema nenhum. E também fazia ela cozida, né? Com uma sopa, uma coisa assim. É, sem problema. Ah, então, aqui eram as outras coisas, então, que eu aprendi também lá na clínica. Aí eles deixavam separadinho pra gente, tá vendo ali? O primeiro ali é o alho, né? Eles já eles botavam, né, no vapor e deixava assim, a gente pegava quantos queriam, né? Quatro, cinco, tudo. O açafrão já moidinho, assim, pronto, né? Também, aí colocava de manhã, então. Aí também. Então, fazia mais ou menos assim, então, meio copo de germinados por dia, quando eu comia. A linhaça eu fazia todos os dias, eram duas sopas de linhaça, semente de linhaça, e eu batia, eu comprei aquele aparelhinho que o pessoal usa aqui para fazer, para moer café. Então, eu bato na hora. Hoje mesmo de manhã eu fiz. Boto assim, aí boto também na minha vitamina, eu boto em algum mingau, cereal que eu vou fazer a linhaça. E para mulher é muito bom, principalmente para menopausa e tudo mais, que eu estou aprendendo mais sobre menopausa agora. Então é muito bom a gente adquirir isso todos os dias, ok? Linhaça. E o açafrão, né, que é anti-inflamatório também, é muito bom. Ele, o alho. Ok, deixa eu passar mais. Então, aqui, então, tipo, esse aqui, quando eu fui lá na clínica, depois continuei. Então, tá vendo? Muita coisa crua. Aí tá vendo, tinha, ali tem o meu nome ali com um copinho ali verde, Nery. Então, que ele fazia isso especial, eu tenho receita ali também. Porque, Nery, para você de repente, né, pegar um pouco mais de peso. Era abacate, espinafre, ahn, a couve e, e leite de coco. Eu tenho a receitinha que eu vou passar ali para vocês também. Mas é legal, se vocês têm alguém e tal que precisa pegar um pouco de peso ou está fazendo algum tratamento e tal, então isso é muito bom e muito nutritivo, tá? Aí ensinava a gente lá a fazer pizza, né? Uma pizza então de a massinha de trigo assim integral, fazia um trigo integral, outro tipo lá. E um molhinho ali em cima também é parecido daquele molhinho de castanha de caju. Ah, então ensinava a gente também a fazer, eu costumo fazer tipo parecendo uma carne vegetal de couve-flor com nozes, coisa assim, parece uma carne moída, né, vegetariana moída. E aqui então, nessa outro prato aqui é batata doce, é tipo um purê de batata doce. Purê de batata doce com essas outras saladinhas aí crua, pepino e tudo mais. Ah, então, aqui, aí então, durante então, o meu tratamento, então eu comi, então, pão integral, aqui tem uma marca que se chama Ezequiel, muito boa, e também às vezes eu fazia o meu pão, e às vezes também a gente tem aqui em Loma Linda um padeiro que é adventista e tudo mais, ele faz uns pães integrais muito bons. A, chi- aqui é tá. Isso aqui é chia, como se fosse um pudim de chia, mas eu faço muito, sabe o quê? É a aveia dormida. Usamos muito aqui em casa. Usava muito e continuo usando, né? A aveia dormida, que você deixa, né, a noite toda em um leite vegetal com a chia, e aí no dia seguinte você acrescenta frutas e tudo mais e come. Aí ensina também, tipo assim, a fazer panqueca integral, panqueca. Eu estou aprendendo cada vez. Outro dia eu fiz com tofu e farinha de aveia. Ficou muito bom. E também, as batidas, né? Essa granola, então, que eu tenho um grupo, né, que a cada 2 meses a gente faz um programa de cruz. Então eu aprendi a fazer essa granola crua, é muito gostosa. Nossa, aí você bota com leite integral e bota, se quiser botar frutas, ou come as frutas primeiro e come isso depois. É muito, muito gostoso isso aí. Então eu botei depois aí, se vocês quiserem ter uma receitinha, essa é boa. E esse aqui também, umas almôndegas também de amêndoas crua, né? Isso daí é cru. Então, de repente, eu quero fazer um dia comer só coisa crua. Então, aí pode fazer essas coisinhas assim, que ajuda, né? Faz um macarrãozinho de abobrinha verde, aí faz aquele molhinho e tal de caju e bota. Ótimo. E faz sua salada verde, né? Também. Então, aqui é um outro também, umas pastinhas também, uns cremes com cebola e salsa, azeitona.
Porque às vezes, então, a pessoa quando fala, cru, as pessoas pensam assim, só em alface, né? Só alface e tomate. Eu vou ficar com isso. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer. E é bom que dá um descanso pro organismo, né? Aqui uns suplementos que eu tomava, tá? Esse Alimed, alguém tinha me falado. Então, quando eu estava lá na clínica, uma amiga minha que mora lá no Tennessee, então eu encomendei isso, vinha, não sei de onde. Particularmente esse é da Inglaterra, mas depois parece que já tem outros por aqui. Então, ele é o alho, é o concentrado, o extrato de alho, é bem forte. Aí eu tomava uma colher assim de manhã cedo, aí, mais perto assim do café da manhã, comer coisa. Porque eu tomava assim e depois já comia alguma coisa, porque ele queimava assim. Mas Ah, eu tomei mais ou menos uns 2 meses. Aí depois parei e continuei usando mais os outros alhos, né? O alho que eu falei para vocês, eu batia, comia ele a vapor, coisa assim. Então, a vitamina D, vitamina B12, a C também eu usei, a vitamina C em pó, eu mesclava assim no suco, na água e tomei durante um bom tempo também, acho que uns 5 meses ou 6 meses. Probiótico também. A princípio eu tomava umas cápsulazinhas de probiótico e depois eu parei e comecei a fazer iogurte com probiótico. Eu aprendi de coco, fazia com leite de coco e tal, e comecei a fazer. E semente de apricó, gente. Isso também tem estudos sobre a semente de apricó, que também é amarguérrima, muito amarga. E depois, agora que eu falei, não sei por que que eu não batia também, não misturava nas coisas, mas eu achava que tinha que comer. Eu ficava mastigando ela, mas bem amarga. Eu comia mais ou menos, tentava umas 2 por dia. E tem É então. bem Hum. amarga mesmo, é coragem. E hoje em dia, falando, se eu tivesse que fazer de novo, eu passaria naquela maquininha, triturava para misturar com alguma coisa, mas enfim. Então, o que eu sabia naquele momento, o que eu usava. Mas eu usei também um pouco tempo, de repente 1 mês, no máximo 2 meses. Ok. A exposição ao sol, né? Fazia parte também todo dia. Lá na clínica também, eles botavam isso no sol e aqui também. Então, o máximo, né? Exposição, então, ficava de 30 a 60 minutos todos os dias. Então, para ajudar, né, na a vitamina D, né? Produção do hormônio da vitamina D. E também, gente, a nossa, não sei se é porque eu cresci no Rio de Janeiro, o sol para mim, só eu abrir assim a janela e tal, saber que tá o dia, tá o sol, aquilo, sabe, me anima e traz energia e tudo mais, então é importante, o sol, a gente pegar sol é muito importante. E o movimento e ar puro, né? Tá no movimento, então lá, como fosse o trimpolim, né? Não sei como é que vocês chamaria? Então, para você fazer esse movimento, né, de você estar pulando, que ajuda no seu sistema linfático, é um exercício excelente. Lá na clínica tinha e depois eu adquiri um em casa. Às vezes, então, eu boto lá de fora e fico pulando e tem aqui no quarto aqui. Às vezes, quando eu passo de manhã, dou. E a Bárbara O'Neill fala que nem se você puder pelo menos fazer 3 minutinhos por dia, já dá uma diferença tremenda. Eu costumo fazer um pouco mais, então. Isso. E também, então, para quem tem jardim, gente, mexer com a terra, excelente. Essa foto é lá na clínica, tá? Eles botavam a gente para tirar uns matinhos e tal, e a gente cantando enquanto estava fazendo as coisas. E essa caminhada também foi lá na clínica também. Quer dizer, e depois isso tudo eu continuei fazendo. E continuo fazendo muita coisa hoje, né? Então, tratamentos, então, aquilo que eu estava falando, tratamento tal que possa fazer você que suba a sua temperatura, né? Então, para que o seu corpo comece a atacar qualquer infecção, qualquer coisa que você tenha, as células também cancerígenas. Ali, eu não tinha foto de eu mesma, ali é meu esposo ali em uma dessas saunas, né? Saunas infravermelhas. Isso uma amiga tinha me emprestado e depois eu comprei uma para mim. E esse aí, quando tá inverno, quando tá mais frio, aqui no calor eu não consigo fazer muito, mas quando tá no inverno, ou quando a gente tá aqui em casa começando a ter tá um andaço de gripe por aí, tá não sei o quê, o tempo tá frio, a gente fica ali pelo menos uns 20 minutos a 30, aí a gente soa bastante, depois dali a gente vai pro banheiro, toma um banho, aí dá uma relaxada. É muito bom, muito bom. E aqui, então, aqui a que eu fiz, né, o tratamento de febre na banheira, ali botaram charcoal,
carvão vegetal. Vocês sabem também que o carvão vegetal também é um outro que ele tira, né? Ele suga, né? Então quando você está ali nele, então ele é bom também para tirar as toxinas. E às vezes eu fazia com carvão e às vezes não fazia, às vezes só botava. Semana passada mesmo eu fiz. Estou voltando a fazer, porque quando eu começo a estudar de novo sobre isso, nossa, estão falando muito sobre isso novamente, sobre a hidroterapia, né? Tratamento hidroterápico. Então, estou tentando uma vez por semana, eu faço da banheira, aí eu boto de repente umas gotinhas de óleos essenciais, como lavanda, algo assim, que é bom, aí eu fico ali. Aí outro dia minha temperatura foi para, ele tentou 101. Eu estou falando aqui em Fahrenheit, eu não sei, o outro, como vocês seria mais, acho que é acima de 40 ou 40, não sei. Porque normalmente aqui o normal é 97 e pouco, então a minha foi a 101. Então chegou naquele, tá bom, tava bom para mim, depois tomei um banho e fui dormir. Ah, é bom. E também, quem não tem nada disso, gente, pode fazer o tratamento ah, da água quente no pé, né? Como é que se chama? Dos lava-pés? É, hidroterapia nos pés, né, com balde. Sim, aí você bota então. Esse dia mesmo eu fui num amigo meu que tá também com câncer. Eu fui lá fazer com ele. Aí você bota no lençol. Você bota um dia, de repente eu posso fazer também. Que eu fiz um curso depois sobre isso, né? Fiz lá no Wildwood, na Georgia. Então você bota um lençol, mas antes você bota um cobertor, alguma coisa assim. Você senta, bota os seus pés na água quente. Você se tapa todo, inclusive o pé. E você fica alguém colocando água fria na sua cabeça, checando sua temperatura, e você soa, soa, soa. O objetivo desse é você suar, né, para você desintoxicar e também para que aumente também a sua temperatura. É legal a gente lembrar, Nery, que se você resolver fazer esse banho para Uhum. elevar para a imitação de uma febre, que é importante ter alguém junto com você, porque a Isso, sua pressão pode cair, você pode ter isso. tontura, você tem que sempre manter hidratado, Hidratado, água, beber água. Isso. enquanto você estiver na banheira. E a Uhum. temperatura, eu não sei qual é a máxima que ali na clínica eles deixavam você, mas 101 Fahrenheit dá equivalente a 38,3 Celsius. Sua temperatura subia mais que 101? Sim, aqui, então, eu fiz semana passada, deu 101. Lá na clínica, uma vez chegou a 105. Mas 105. aqui em casa não chegou mais de 103, porque a minha banheira não me deixa muito abaixo da água. Eu fico um pouco assim. Lá eles tinham uma banheira mais funda, né? Ah, Então eu ficava até aqui com água quente. Então, yeah. Uhum. E bem lembrado. E lá na clínica eu tinha uma moça comigo o tempo todo. Aqui em casa, lembra que eu falei que eu esperava meu esposo chegar em casa? E lá com meu amigo, eu estava lá com ele, a esposa dele, e estava, entendeu? Muito bem lembrado, é. E também com um copinho d'água, com canudinho, a gente tomando água e se hidratando, porque você está perdendo muito líquido, né? É verdade. Então, mas coisas assim podem ser feitas. De repente, mas eu não tenho banheiro, não tenho uma sauna daquela. Tudo bem, gente, mas pode fazer em casa, tendo um balde com água, né? Um outro com água quente, outro com gelo e tal, e uma pessoa para te auxiliar. para as pessoas também, né, que estão nos ouvindo e não têm uma banheira, talvez não tenham uma sauna dessa para Uhum. transpirar, tente essa maneira que ela falou com balde quente, coloca bastante cobertor ali, se aquece para transpirar, aumentando alguém sempre com você. Uma outra opção também, não sei se você vai falar, se você fez, é esfoliação corporal. Também ela Uhum. ajuda na eliminação das toxinas e na circulação ali, né, para o sangue vir, onde tem sangue tem vida, tem oxigênio, Uhum. você vê a diferença grande também. Isso, não vou falar aqui não, mas lá me fizeram na clínica também, e também no curso que eu fiz também, nós fizemos uma nas outras, assim, os estudantes lá, né? Também, isso. E aí, tem vários vídeos que você pode conseguir ir aprender como fazer, mas como a Joyce falou, que alguém esteja com você. Ah, tá. E outra coisa que eu também, eu já estava aprendendo sobre isso e mais, cada vez mais, então, o que a gente puder fazer, não é só se você tem câncer, qualquer coisa, gente, é a nossa saúde, a saúde da sua família. Vamos tentar, assim, procurar saber entender, eliminar, porque hoje em dia tem muitos produtos químicos que isso
Está atacando a nossa saúde também, dentro da nossa casa. Por exemplo, aqui, uma coisa que eu, infelizmente, essa casa aqui, não, eu alugo então, essa casa, não é minha, eu não tenho como mexer nisso, é tapete. Tem tapete aqui, né? É, carpete, né? Carpete. Então, nossa, aí é um problema. Aí tem uns pós que eles vendem e tal, que você passa, que é pior ainda. Então eu tento. Sabe o que que eu faço? Quando eu passo aspirador, eu passo, coloco bicarbonato de sódio para, né? Para quando eu vou limpar. E também a minha roupa também. Antes eu usava aqueles produtos muito cheirosos, não sei o quê. Não, não uso mais nada disso. Eu uso, também coloco, até trouxe aqui, né? Vocês verem, bicarbonato de sódio eu boto na minha máquina de lavar. Coloco, às vezes, se eu quero dar um cheirinho, eu coloco umas gotinhas de óleo essenciais. E quando eu consigo, então, às vezes uns detergentes de roupa de lavar, mas eu procuro uns específicos, inclusive que usavam lá na clínica, que tem menos, que não tem coisas tóxicas, inclusive bom para o meio ambiente e tudo mais. Troquei também minha escova de dente, minha pasta de dente, não é essas comuns, eu uso uma também que não tem uma opção de coisa. Desodorante. Esse aí, por exemplo, que está aparecendo, eu usei uma vez, sabe, sobre também carvão, tinha carvão, mas o carvão é bom você usar temporariamente, porque, como eles dizem, ele puxa muita coisa. Por exemplo, eu ouvi dizer, né, por exemplo, para a pasta de dente. Porque a gente tem as bactérias boas também, né? Então, eu usei um tempo, aí depois eu paro, eu uso outro tipo, não uso, fico usando o tempo todo carvão, não. Mas, enfim, mas isso, coisas assim que isso vai ajudar bastante, sabe? A você não colocar muitas essas toxinas que já está no ar sem a gente querer, e a gente colocando mais na nossa roupa e tudo mais, a gente procurar saber usar mais coisas naturais e fazer também, né? Hoje em dia também tem muita gente. Agora eu tô aprendendo esse dia mesmo. Vira e mexe, tem uma aulinha aqui, outra no YouTube. Eu estava aprendendo também a fazer creme, tal, com óleos e tudo, para mancha de pele, ou creme não sei o que para cabelo. O que a gente puder fazer, a gente vai fazendo. E pedindo orientação sempre de Deus. Deus é tão misericordioso que Ele nos dá, né? Nos dá ideias e coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar e ensinar, né? Ok, e outro aqui, né? Claro, esse aqui, esse é o patamar, a base de tudo, né? A confiança em Deus, o tempo todo, sabe? O tempo todo. Então, Deus aumentou a minha fé nessas coisas, porque eu lia muito também, como eu leio muito vários livros também, hoje em dia, que tem, né? Eu tenho aqui, claro, a Ciência do Bom Viver, inclusive me deram lá. Eu já tinha, então, esse aqui, eu tenho em português, mas me deram em inglês também. Tem muita coisa e tal que a gente pode aprender muito. E aí comecei a fazer uma biblioteca. Eu tenho livros e livros, assim, coisas de como fazer sucos, né? Sucos verdes, suco bom para isso, suco bom para aquilo. ah, Remédios caseiros, né? Para a gente aprender mais. E sabe o que, gente? Também é bom para a gente e também para os nossos familiares, nossos vizinhos. De repente, um vizinho está precisando de alguma coisa, e se você tem alguma dica, nossa, isso é uma porta aberta, sabe? Por isso se fala, né, que a mão direita do evangelho é uma porta aberta para as pessoas começarem, de repente, conversar com você e ter confiança em você e ver que você quer o melhor para ela. Aí sim, com isso, sabe? Aí você tem a oportunidade de compartilhar Jesus com ela e dizer: olha, a base de tudo isso é Jesus. Deus colocou essas coisas na natureza, sabendo que nós iríamos precisar disso, né? Então, então é maravilhoso. Enfim, então eu quero deixar com isso aí. Eu gostei desse. Isso aqui eu li lá na clínica, e aí, né, eu lamentava o passado e temia o futuro. De repente, meu Senhor falou: Meu nome é Eu Sou. Quando você vive no passado, com seus erros e arrependimentos, é difícil. Eu não estou lá. Meu nome não é Eu Era. Quando você vive no futuro, com seus problemas e medos, é difícil. Eu não estou lá. Meu nome não é Eu Serei. Quando você vive neste momento, não é difícil. Eu estou aqui. Meu nome é Eu Sou.
I am, né? Eu sou. Então, Deus está presente aqui com a gente. Então, em tudo que você fizer, e oração, né? Outra coisa também, tudo. Então, eu não tirava só por isso. Antes de eu fazer meus tratamentos, antes de tomar um suco, eu orando, Senhor, então ajude que esse suco, Senhor, fortaleça as minhas células. Ajude, Senhor, que essa água que eu estou fazendo esse tratamento, Senhor, que tu possa, através dessa água, Senhor, né, fazer a cura. Tudo é com Deus, porque se não fosse o Senhor Deus, nada disso valeria. Então, é a fé nele de que ele vai usar todas essas coisas para a honra e glória dele, né? Então, é Gente, isso que aí. fantástico, que experiência bonita. Eu gostei muito desse textinho, muito Uhum, legal, porque muitas vezes, Nery, é, o nosso passado fica tão sobrecarregado na nossa vida que é tão difícil da gente viver o presente. Ou as uhum, pessoas com depressão, as pessoas que estão com ansiedade, é medo do futuro, mas o futuro nem pertence a gente nem sabe se vai exato. estar vivo. Então, é viver hoje, dar o nosso melhor hoje para Jesus. Exatamente. É muito legal, muito legal. E o seu, como que é o seu estilo de vida hoje? Você ainda faz esses sucos verdes? Você toma algum tipo de chá? Como que é a sua dieta? Você tenta ali 70, 80% cru? Você come 2 refeições por dia? Me fala um pouquinho rapidinho como que é a sua rotina Uhum. aí. Ok. Por exemplo, eu continuo. Então, levanto de manhã cedo, faço minha devoção com Deus, né? Meu tempo com Deus. Aí depois eu tenho essa é minha água com limão, que você acerta todos os dias, minha água com limão, morna. Aí depois dou um tempo, aí preparo. Então, tomo suco. Então, às vezes, então, eu vario. Agora eu estou começando a tomar suco de repolho vermelho. Ouvi dizer que é bom e tal, é bom. Eu tomo. Semana passada eu tomei. Aí tomo um dia, eu faço repolho vermelho com mirtilho, com beterraba. Aí eu passo no suco. Às vezes eu boto uma maçã. Por exemplo, mas ontem eu tomei ah, batata doce com beterraba. Ah, porque então, eu estou fazendo também mais assim, então esse é bom também para quem tem problema de pressão alta, tá? A batata doce é muito bom, a beterraba é muito boa. Então, mas essa eu bati no liquidificador e depois coei. Então, assim, os sucos, vou fazendo assim, então, de repente, um suco por dia. E aí depois eu tenho meu café da manhã, essa aveia dormida, né? Ou então faço outra coisa, às vezes, outro dia eu fiz, deixei na maquininha, nessa máquina aqui, na panela que cozinha toda noite, eu botei aveia, mas aveia inteira, aí deixei ela cozinhando na água e sal, aí de manhã, aí botei leite de amêndoa, aí às vezes eu bato, eu gosto muito, uso muito tâmaras. A tâmara, às vezes eu bato um pouco com leite, só faço aquele cremezinho e boto assim. Faço a minha própria granola. Eu gosto de fazer granola. Tem granola que eu faço com abacaxi, tem granola que eu faço com abóbora, boto uma porção de semente, com muito disso. Durante a semana, normalmente de segunda a sexta, eu faço 2 refeições. Aí eu faço essa, suficiente, tal, como tudo. Ou eu vou para trabalhar, fazer outra coisa. Aí eu saio do trabalho 4 horas, 4 e pouco. Aí o tempo que estou chegando em casa, meu esposo chega também, a gente faz a última refeição essa hora. Às vezes eu faço alguma comida, de repente, que já sobrou, isso, lentilha com batata, batata doce. Eu faço. Ontem eu fiz uma sopa de abóbora com inhame, com cebola, uma opção de. Aí botei leite de soja. Eu consigo aqui um leite de soja orgânico e sem nada de açúcar nem nada. Então, eu coloco ele. E coloquei um pouco de castanha de caju, aí fica mais grossinho. E tinha feito uns pães. De vez em quando eu faço uns pães e congelo. Fiz pães. Eu tinha pão de arroz, pão de lentilha e pão de quinoa. Eu faço eles, aí corto assim em fatias, boto assim no congelador, num saquinho, boto no congelador. Quando eu preciso, eu tiro, deixo um pouquinho fora e torro. Aí comi com pasta de grão de bico. Eu fiz a pasta de grão de bico. Ou às vezes também eu boto um pouco de manteiga, a manteiga que eu faço, que é com. Leva um pouco de óleo de coco, leva um pouco de azeite, lecitina de soja, água e sal.
Eu deixo ela também, aí de vez em quando eu como. Enfim, aí vou fazendo assim. E eu continuo tomando minhas vitaminas, vitamina D, vitamina B12 eu tomo um pouco, aí quando eu vejo, né, que eu faço, tô sempre fazendo, bom, tava fazendo uma vez por ano, né? Aí se eu vejo meu nível também, eu dou uma parada, senão, aí depois de um tempo eu faço de novo. Vitamina C que eu não tenho tomado, porque eu tenho, mas eu tomo, tipo, muita laranja, coisa assim, né? Frutas que têm vitamina C, a cereja, também muita vitamina C, coisa assim. E deixa eu ver o que mais. Então é chá, o chá, quando eu faço, a gente faz cada outro mês, um mês sim, um mês não, a gente tem um grupo, né, do WhatsApp que a gente faz 6 dias de detox. Aí a gente tem um dia que a gente também faz só em jejum, só água e chás. E aí eu faço, não faço esses chás amargos. Outro dia eu fiz até um pouco esse Eziac, mas só se eu sentir, tal, se eu tiver sentindo que eu estou com algum problema, eu vou fazer esses outros. Senão eu faço esses normais mesmo, de erva cidreira, capim-limão, de menta, né? Essas ervas assim. Então, é isso. Continuo fazendo exercício. A gente tem um grupo aqui que a gente corre aos domingos, durante a semana, ou eu caminho, ou eu corro um pouco. E agora estou indo, né? 2 vezes por semana eu estou fazendo um pouco de coisa com peso, né? Que as minhas filhas são fisioterapeutas. Elas me falam, mãe, tem que fazer e tal. Somente depois da menopausa, né? Já passei dos 50 e tal. Aí eu tenho que estar fazendo, porque para criar um pouco de músculo, que a gente perde músculo, né? Principalmente depois dos 30. Então, isso eu tô fazendo e tem uns pezinhos em casa também. Então, assim, vira e mexe, eu tô aprendendo mais coisas. E cada dia que eu aprendo, eu vou colocando um pouco mais. A vida é uma escola, né? Perfeito. Exato. Uhum. E eu queria finalizar aqui com um texto muito poderoso. É o livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Ai, não sei Uhum. para você chegar. Mas é na página 26 que fala, fantástico, olha como vai certinho com o que você falou hoje. Quando fazemos tudo o que podemos para ter saúde, então podemos esperar que abençoados resultados se sigam e podemos pedir com fé a Deus que abençoe os nossos esforços pela preservação da saúde. Muitas Amém. vezes a gente pede, faz oração e fala: Deus não está recebendo, Deus não está respondendo, por que? Mas será que a gente está fazendo o nosso esforço também? Porque quando a gente faz Uhum. o nosso esforço, a gente consegue ir para Deus: olha, Deus, eu estou tentando, eu estou fazendo a minha parte. O Senhor pode me dar a bênção, por favor? E acima de tudo, que a sua vontade seja feita. Amém. Ai, Amém. testemunho lindo. Eu vibro aqui junto com você, porque eu sei que foi, mesmo você sendo já, né, saudável, tendo uma dieta Uhum. no começo, você foi pega de surpresa, mas Uhum. você não desistiu, perseverou, Amém. lutou, correu atrás de conhecimento, leu livros, se mergulhou mesmo, você lutou pela sua vida. E isso é muito importante, Nery, muito. Amém. E aqui está o Amém. resultado do seu esforço e Deus te deu a bênção divina. Amém. E Graças a Deus. é que as pessoas que estão nos escutando, se você tá, seu corpo tá batalhando aí com câncer, uma inflamação crônica, uma doença autoimune, independente do que seja, faça a sua parte, faz o seu Uhum. esforço e leve tudo para Deus em oração. Acredite que Ele fará o melhor para a sua vida. Amém. Você quer Amém. terminar para a gente essa apresentação com uma oração, Nery? Sim, claro. Vamos orar. Querido bom Deus e Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por nos ouvir. Obrigada, Senhor, porque tu me deste a oportunidade, Senhor, 7 anos atrás, Senhor, de eu ter passado por tudo isso, mas contigo ao meu lado, Senhor, e hoje está nesse momento testemunhando, glorificando o teu nome, Senhor. Pela tua sabedoria, pela tua paciência, tua misericórdia, pela tua cura, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Quero agradecer, primeiro de tudo, a ti, Senhor. E agradecer, Senhor, todos que me ajudaram nessa caminhada, todas as pessoas que em algum momento escreveram os livros, Senhor, como Ellen White e outros, Senhor, que me ajudaram tanto, tantas pessoas que colocaram seus testemunhos, tantas pessoas também, Senhor, que passaram por isso, e as pessoas da área de
de saúde, as pessoas da área de naturalista, Senhor, também, que eu pude ver, Senhor, eu ouvir, e que tu abriste portas, Senhor, que eu me desse a oportunidade de estar em contato com elas. Muito obrigada, Senhor. Eu aproveitei a cada oportunidade, Senhor. Muito obrigada e peço por cada um, Senhor, que esteja aqui ouvindo, aqueles que estão passando por algum momento, Senhor, que não, que esse possa ser uma esperança, Senhor, para eles, Senhor, porque Tu és o Deus, Senhor, que socorre. É o Deus, Senhor, aquele que perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Louvado seja o teu nome, Senhor, por isso. Agradecemos que esse programa possa ajudar muitas, muitas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nery, muito obrigada, minha querida. Obrigada pelo seu Eu- tempo. Que Deus a continue abençoando o seu ministério. Amém.